Fala galera do YouTube, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal do João da Info. Faz tempo, hein? Eu tô com alguns problemas de geolocalização. Vamos tentar solucionar para deixar o conteúdo aqui de novo quase que diário. A ideia aqui é abrir a banca para vocês, falar sobre as movimentações de apostas, pré-análises e informações, tips, bingos dos jogos que vão suceder ao dia seguinte. Neste caso é carnaval. Portanto, eu vou fazer um resumão de conteúdo no final de semana para liberar vocês para a folia, tá? Vai sambar, meu amigo, vai pro asfalto, queimar esse pé, dançar, abraçar o próximo. Carnaval é para isso. Ok? Cuidado com isso de ficar entrando no site e pegando coisa através de mapinha. Ok? Descansem um pouco a cabeça e divirtam-se. Essencial aproveitar os prazeres da carne. Olha, meus amigos, é o seguinte. Vamos falar sobre o Campeonato Paulista. Antes, uma passadinha sobre o cenário de super odds, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que eu aperto o máximo, ok? E vou pegando as super odds que o site oferece, e eu sempre indico isso para todo mundo. Isso aqui eu não estou analisando, tá? Ah, mas o Bayern de Munique e tal, não sei o quê. Eu estou realmente vendo que os outros sites estão oferecendo o over 2,5 a 1,50, o over 3,5 a 2,40, 2,30. Eu falo, pô, se bate um over 3,5, bate um ambos, numa odd 3,25, eu tenho um trabalho aí de longo prazo, e eu vou pegando. Tá? E eu vou pegando. Isso está se tornando bastante lucrativo, o que é evidente. Estamos sempre fazendo apostas de valor. Isso não é um green, ok? Isso é uma aposta de valor. E aí você vê, por exemplo, que eu não tenho nenhum problema em ficar pegando. Claro, também não são todas as super odds que eu pego, né? Vamos ver aqui, ó. Redou muito aqui. O Jimenez redou. Tá, ok? Redou também o over 2,5 do West Ham. Quase bateu esse aqui. Uma odd 3,25. Redou. Ó, eu tava fazendo escadinha no 0-0 do Racing. Tá? Redou aqui também, ó, o Botafogo e Racing por um gol aqui. Tá? Mas eu me cobri no under 2,5, teve uma proteção. Então, meus amigos, é um pouco de técnica, tá ok? Que é o que a gente tenta passar aqui para vocês, a cabeça do longo prazo. Vamos falar de Paulistão? Porque para mim, o cenário para mim é claro e evidente. Tá? E eu acho que eu surfo bastante contra a maré. Mas, para mim, só existe um time grande com valor no Campeonato Paulista para essas quartas de final. Um time grande com valor. Para mim, é o Santos de Neymar. Apenas. Todos os demais times, eu não só não vejo valor, como eu vejo valor do lado contrário. Tá, ok? É algo muito forte de se dizer. Você está lidando em uma decisão contra os times grandes, os times de investimentos, os times melhores, mas é um histórico do Campeonato Paulista, é o que eu vejo e penso de futebol, que me leva a crer que esses jogos são muito mais duros do que essas odds. Ok? Então, o Santos e o Bragantino, por que eu gosto? Primeiro que, claro, é um duelo de Série A. Segundo que é o único grande que joga em casa que me entrega a condição do menos 0,25. Ok? O único grande que joga em casa que me entrega a condição do menos 0,25. Menos 0,25 no longo prazo nada mais é do que, se você jogar uma unidade, o time empatar, você perde meia unidade. Ok? Se o time perder o jogo, você perde a unidade cheia. E se ele vencer o jogo, você ganha o valor oferecido pelo site. O valor oferecido pelo site aqui é maior do que 1,70. Com um ml próximo a 2, tá? É uma movimentação que eu julgo interessante. O 0,0 aqui, se fosse 1,55, seria ainda melhor. Seria a aposta sugerida. Mas esses 1,72 eu acho interessante. Você fica com uma unidade, jogou, ganha 0,72 unidades em lucro em caso de vitória do Santos. Se ele perde o jogo, se ele empata o jogo, você perde meia unidade. Ok? Agora, repara que essa odd aqui do menos 0,25 do Santos, ela ainda é maior do que o ML do Palmeiras, ela é maior do que o ML do São Paulo e ela é maior do que o ML do Corinthians. Ela te entrega um risco menor de head cheio, tá? Com uma odd maior. Claro, o adversário do Santos é mais qualificado, tem mais investimento. Tudo bem, mas o jogo ainda na Vila Belmiro, o Santos se reencontrando com o Neymar, fez o jogo de 90 minutos contra o Inter de Limeira, acho eu que deve ganhar o jogo, inclusive, o Bragantino vem de viagem a Paraíba lá contra o Souza, um jogo que vai para os pênaltis, duro, não é um time que está performando bem, o Bragantino, tá ok? E eu acho esse jogo também bastante over, bastante ambas.
Eu acho esse over, é difícil você me ouvir falar isso, tá? É muito difícil você me ouvir falar isso, mas eu até prefiro, de repente, um over 2 asiático, ok? Um over 2 asiático durante o jogo, ou um over 1,5 no começo do jogo. Eles perderam um pouco das opções que eu gosto do over 2,5, over 1,5 com handicap. E eu tô falando isso assim com vocês de peito aberto por ter acompanhado o time do Santos todos os jogos por conta do Neymar. Pedir para vocês um pouco de calma, porque as últimas 3 vitórias foram contra times bem ruins. Tá? Contra o Corinthians ele perdeu e não jogou mal, principalmente no primeiro tempo. Tá ok, mas foram contra times bem ruins, sim, as 3 vitórias. E o time do Santos está se comportando com maneira bastante ofensiva, o que é perigoso, o que deixa o jogo com essa característica ambos, porque o time é muito exposto, é um dos times mais expostos do futebol brasileiro hoje para mim, desde a partida contra o Água Santa, com essa formação aí, agora com o Tiquinho, com o Neymar, com o Soteldo, com o Guilherme, com todo mundo junto. É um time que sofre muito contra-ataque, é um time que continua se defendendo mal, até mesmo quando ganhou do Água Santa de 3-1, foi um jogo ambos. Tá? Então, o Santos também contra o Corinthians foi ambos. Eu tenho chamado um pouco a atenção para vocês de conteúdo com respeito ao Santos. Qualificar-se, ambas marcam a 1,83, como eu insisto, não acho ruim, mas eu prefiro esse over 2 asiático numa odd de 1,66 mínima, tá? Para você fazer a sua aposta. Ok, meus amigos? Eu escolhi o menos 0,25 do Santos. Tá aqui. Ok? Campeonato Paulista, para mim, tem valor em todas as zebras. Tá? São Bernardo no 1º de maio contra o Palmeiras. São Paulo contra o Novo Horizontino, no caso, o Novo Horizontino no Morumbi. E o Mirassol na Arena Corinthians. Perdão, contra o Corinthians. Vamos lá. Aqui tem um contexto histórico que eu acho muito importante. E eu acho muito importante vocês levarem isso para a balança de vocês. Campeonato Paulista tem um regulamento duro de empate pênalti. Tem uma condição climática horrível no auge do verão, em meio ao carnaval. Tá? Tem um início de temporada ainda, e ainda tem para alguns times, como é o caso do Corinthians, uma pré-Libertadores com uma viagem para o Equador no meio disso. É muito duro esse contexto de favoritismo. Não é assim. O Campeonato Paulista não é historicamente semifinal entre os 4 grandes. Muito pelo contrário. Sempre tem a zebrinha, sempre tem a beliscada, sempre tem os pênaltis. Ok? Pode ser que não tenha, pode. O contexto histórico ao longo de 15 competições vão ser 13, com uma zebra pelo menos. Ok? Ou até mais. Eu nem lembro quando esses 4 últimos estiveram na semifinal. Então, eu vou dar o exemplo para vocês de 2024, quartas de final, houve uma goleada do Palmeiras contra a Ponte Preta. O Bragantino pegou o Inter de Limeira, porque aqui nem sequer o Corinthians foi para as quartas de final. O Santos empata sem gols com a Portuguesa e perde e ganha nos pênaltis. E o Novo Horizontino empata no Morumbi contra o São Paulo e ganha nos pênaltis. Essa é uma repetição de duelo. Nós temos esse cenário de uma goleada, 2 empates. Ok? Então, no ano passado, por exemplo, 2 favoritismos de mandantes de times grandes de Série A não ganharam de times que não são de Série A. Ok? Com as mesmas características do confronto. 2023, quartas de final. O Palmeiras vence o São Bernardo por 1-0. O Corinthians é eliminado pelo Ituano em casa com um empate por 1-1 e perde nos pênaltis. E o São Paulo é eliminado para o Água Santa num empate sem gols no Morumbi e perde nos pênaltis. 2 edições seguidas do São Paulo perdendo nos pênaltis. O Santos aqui sequer classificou. Então, meus amigos, aqui eu tenho green em linhas positivas das zebras. Tá? E você pode ter certeza que as odds eram iguais do que o mercado estão apresentando. Ok? E eu sou um apostador focado em longo prazo, focado em movimentações estratégicas que eu acho que são lucrativas. Eu não fico analisando que o Palmeiras é muito melhor do que o São Bernardo. Eu acho muito melhor, mas eu me sinto confortável pegar um time que se classificou à frente, que fez uma boa competição, que mostrou um padrão de jogo legal, que vai jogar em casa, pegar um mais 1,25 que me dá o direito de perder até por um gol.
e ainda ter lucro na aposta, ok? O Campeonato Paulista me mostra esse histórico, eu conheço essa competição, como eu disse, com a palma da minha mão, do que é umas quartas de final. Isso aqui no minuto 17 do segundo tempo tá 0-0. Meu amigo, entra o nervosismo em campo. O nervosismo é porque Palmeiras e São Bernardo se jogam em setembro, no meio de um campeonato brasileiro. O Palmeiras a 1,57 eu estaria apertando com força. Tá? Porque é uma outra característica de jogo. Mas o nervosismo de umas quartas de final, e ainda em um início de temporada, um time que não está goleando ninguém, é o Palmeiras. Está sempre com dificuldades o Palmeiras, tá? Então o mercado te oferece o mais 1,25 do São Bernardo, que te dá o direito ainda de perder um gol e ter meio green. Eu compro. Tá ok? A mesma movimentação para mim valeu no Novo Horizontino, aqui mais 1,25. Tá? E também valeu no Corinthians mais 1,25. Esse jogo, aliás, eu acho bem interessante, porque o Mirassol é um time de Série A. Tá? É um time bom, um time que investiu legal, e é um time que tem só esse foco do Campeonato Paulista. O Corinthians não foi bem contra o time da Venezuela, levou uma parcela legal da minha banca, tá? por acreditar muito numa goleada nesse jogo. E ainda tem essa viagem a Guayaquil aí para esse jogo contra o Barcelona do Equador no meio da tabela aí, que deve estar tumultuando o ambiente do clube, tá? O Memphis não está bem fisicamente, o Corinthians para ganhar jogo de 2 gols de diferença com a defesa que ele tem, não é assim. Vejo bastante valor no Mirassol, sim. Ok? Então, ao meu ver, evitem isso. Tá? Evitem essa múltipla de 7,80. Quiser jogar 0,1 aqui porque você está do lado dos grandes, tudo bem. Mas assim, não é a múltipla da folia para o carnaval, não é a mais adequada, penso eu. Ok? Jogos historicamente difíceis. Então acho que a primeira coisa que eu tenho que falar como produtor do conteúdo é sempre abrir um pouco da minha cabeça, abrir um pouco do meu cenário, da minha análise, e cara, fica de vontade para discordar. Tá? Aqui é um confronto de ideias. Vocês apresentam as suas nos comentários, vocês me auxiliam, vocês me passam informações, me passam análises de jogos, e eu tento um pouco também deixar a cabeça de vocês mais abertas para algumas outras perspectivas. Às vezes o cara tá falando assim, eu vou atolar no Palmeiras contra o São Bernardo nas quartas de final. Deixou o Palmeiras chegar? Tá, mas o Palmeiras não chegou não jogando bem. Tá? Ganhou do Botafogo 3-1 na Arena, depois ganhou do Mirassol 3-2 fora de casa com o Mirassol já classificado. Tá? Não tá bem o Palmeiras para você sair pegando um ML de 1,57 contra um time que esteve acima dele no campeonato, que é o São Bernardo. Beleza? Fechamos o Paulistão? Uma rápida passada no Campeonato Carioca aqui. Odds justas de Flamengo e Vasco da Gama. Tá? O Flamengo é bastante superior ao Vasco. E eu acho que o valor também aqui seria uma linha esticada do Voltaço. Tá? Mais 2, passando de 1,50 aqui, isso seria muito bom, porque seria uma vitória de 3 gols do Fluminense. 3 gols do Fluminense vencer o Volta Redonda, acho difícil. Ok? Mas é um campeonato que eu tenho pouco domínio, o Campeonato Carioca. Ok? Então, prefiro não colocar parte da minha banca por enquanto nesses jogos. Sobre a La Liga da Espanha, vamos a alguns cenários para vocês carnavalescos. Antony voltou, Real Madrid volta também o Mbappé. Antony voltou, no caso, ele nem saiu, né? Porque ele foi suspenso pelo cartão amarelo vermelho recebido contra o Getafe e absolvido porque é um carrinho que nem encosta no jogador. Então vai jogar contra o Real Madrid. Eu acho esse jogo bastante ambas marcam. Tá? Tem uma característica, todos os jogos do Real Madrid, do Atlético de Madrid, do Barcelona, daqui para frente na La Liga, todos você precisa olhar com aquela quase pitada de must win. Tá? Os 3 times estão sempre separados ali por 2 pontos. Perder pontos é muito significante nessa reta final, já é uma reta final, porque eles deixam poucos pontos na mesa. Tá? E o Real Madrid não é assim, tem a Champions contra o Atlético de Madrid, vai poupar. Não. Tá? Ele poupou o Mbappé na Copa do Rei, por exemplo. Vai voltar para jogar contra o Betis. Aqui, para mim, é um cenário de ambas marcam. Ok? Entra numa múltipla de carnaval. Entrou, inclusive. É um cenário de ambas marcam, o favorito visitante. Tá ok? Contra um time que é ofensivo, esse time do Betis. E neste momento, não é um cenário de ML do Real Madrid, ok? Mas a live pode te levar para essa entrada aqui rapidamente, tá? Se você lembra do Real Madrid contra o Real Sociedad, por exemplo, o Real Sociedad tem um período de
15 minutos iniciais de marcação, pressão e de sufoco, 4 chutes e tal, e o Real Madrid acha a bola do Bellingham pro Endrick, porque o Real Madrid é um time de contra-ataque também muito forte. Então, muitas vezes a pressão inicial faz esse menos 0,25 vir rapidamente para 1,70, tá? 1,60 e pouco, e aí eu acho que vale sim a entrada. Beleza? O Betis também é um time que se defende muito mal. Historicamente, o Real Madrid não tem muitos problemas contra o Betis, não, tá? Até goleou no Bernabéu no primeiro turno. Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Aqui também é um outro jogo que pode te apresentar um cenário de 0-0 com odd. De handicap 0-0 com odd. Eu acho que esse aqui é também uma entrada boa. Você poderia até, neste momento, fazer uma dupla de meia unidade nos 0-0, tá? Uma dupla de meia unidade, porque ela é uma odd 2 e é uma odd que ela redaria apenas com a derrota dos times que estão brigando pelo título, um deles em casa. Então, eu acho um head aqui bastante longe, perto de uma odd 2, ok? Eu acho um head bastante distante, mas isso aqui não é uma aposta para você atolar meia unidade nos handicaps 0-0. Barcelona e Real Sociedad para o bingo. Eu gosto desse mais 2,5 do Real Sociedad. Esse aqui quem me conhece sabe que eu perdi a opção do mais 4 handicap com over 1,5. Essa é a entrada de valor do jogo, tá? Para mim, para o bilhete pronto. Como a casa que tirou o mais 4,5, o mais 4 com over 1,5. Olha aqui, ó, mudei a casa de aposta, para mim a entrada é essa aqui, ó. Para mim a aposta é essa aqui, mais 4 do Real Sociedad com over 1,5. 3-0 do Barcelona que pagaria, 1,38. E isso seria uma aposta para você deixar com um bilhete, que eu indicaria casar com este jogo aqui, ó. Ajax contra o Almeria. Over 1,5 DC do Ajax contra o Almeria. Tá aqui. Eu acho essa uma entrada boa para uma unidade. Ajax é o líder da Eredivisie, 5 pontos à frente do PSV e jogando contra o Lanterna. Fora de casa, acho que o Ajax ganha. Inclusive, acho que vale comprar esse 1,43 para bilhete, tá? Vale comprar o menos um asiático para meia unidade também. Se você quiser só expor meia unidade nesse over e descer, expõe a outra no menos um asiático do Ajax. Isso aqui é um desnível gigantesco de um líder contra a Lanterna e de um time que prioriza. Mas o Ajax tem a Europa League, Europa League. Não, mas a prioridade do Ajax é ganhar a Eredivisie, tá? O Ajax é um elenco moldado para o futuro, que nem se imaginava que poderia ganhar a Eredivisie nessa, porque o PSV ainda tem um elenco muito mais forte, mas aí conseguiu, tirar uma diferença grande nos últimos 5 jogos. Aqui o Almeria, aqui a gente está falando de um time de 3 vitórias em 23 jogos. Para mim, certamente não vai ganhar esse jogo, ok? E eu acho o Ajax de um favoritismo de odd 1,25 aqui para mim, tá ok? Acho esse Ajax aqui com bastante valor, até me espanta um pouco essa odd 1,44. Tá ok, meus amiguinhos? Mudamos aqui de novo a casa, falamos de Baby Barça, o Baby Barça contra o Real Sociedad. O Real Sociedad não tem um Cubo, tá? O Cubo é um jogador muito importante, pelo que ele faz com a bola no pé, mas tudo bem, a Real Sociedad também é um time de marcação-pressão muito forte, e acho que talvez para um outro jogador, para esse tipo de encaixe contra o Barcelona, possa funcionar melhor, né? O Cubo é muito legal para jogar como mandante com a bola no pé. É o cara que cria tudo na Real Sociedad. Linha de over 6,5 finalizações da Real Sociedad que eu vi por aí, acho boa também, tá ok? Vamos ver se tem essa aposta nesta casa aqui. Seria aqui em estatísticas, meus amigos. O Real Sociedad chutes, total de chutes da Real Sociedad 6,5 a 1,62. Eu acho isso uma aposta boa sim. 7 chutes da Real Sociedad acho que entram no jogo. O Barça, mesmo em casa contra o Raio Vallecano, por exemplo, é um time que é inferior à Real Sociedad. Ele tomou lá seus 9 chutes. Eu estava nesse jogo contra o Atlético de Madrid. Ele toma 10 chutes, né, mas tudo bem, tá? Ainda sofre 4 gols. O Las Palmas chuta 10 vezes contra o Barcelona. Essas apostas têm batido nos últimos 4 jogos do Barcelona, né? 1, 2, 3,
contra o Sevilha chuta 8, bateu também 4. Então eu acho uma linha consideravelmente baixa. Tá ok? Vamos lá que a gente tem mais coisa para falar sobre a Alemanha. Esse jogo eu teria muito prazer de falar para vocês, mas já vai ter passado. Bayern de Munique e Stuttgart, Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen. É o que eu falo para vocês, eu perdi os meus handicaps, né? Eu perdi a minha folia. Eu perdi aquele prazer pessoal que eu tinha. Era uma delícia do handicap com o over, né? Então eu pegaria um jogo aqui, por exemplo, Bochum, Hoffenheim, não. Mas eu pegaria, por exemplo, São Paulo e Borussia Dortmund. Esse jogo dá para jogar 1,5 só básico desse jogo aqui. 1,5 do São Paulo com Borussia Dortmund e o outro do Eintracht Frankfurt contra o time do Bayer Leverkusen. Se você jogar esses dois, dá 1,53 aqui. Eu pegaria, por exemplo, o over 1,5 com mais 2 do Leverkusen. Odd muito baixo por mais 2. Odd muito baixo por mais 2. Então eu guardarei na minha mão apenas. Então deixa eu ver o mais 3 do Eintracht. Mais 3 do Eintracht Frankfurt com over 1,5 gols. 1,78 a entrada do campeonato alemão aqui. O mais 3 do Eintracht Frankfurt te dá direito ao time mandante perder por 2-1, por 3-2, por 2-0, tá? Por 4-3. Te dá direito à vitória aí do Eintracht por qualquer placar que não 1-0. E um empate com gols te dá green. É muita opção de resultado. Muita opção de resultado. Um mais 1,5, mais 3 para uma odd de 1,40. Muita opção de resultado. Então você vai somando. Para mim isso aqui é um valor. Mas eu tô falando que 1,40 é valor, que odd baixa, que risco. Não, mas eu tô falando que é uma probabilidade muito alta de bater com uma odd de 1,40. Muita opção de resultado. Para mim o normal seria encontrar isso na faixa de 1,28, 1,30. Então você vai colhendo grãozinhos através do site, tá ok? Campeonato, temos mais algum aqui para falar para vocês? Portugal não joga o Benfica. Portugal, de futebol, perdão. Itália. Itália eu adicionei, aqui tem 2 cenários, tá? Atalanta, depois da eliminação da Champions, é um time muito bom. E é um time para você ficar de olho em algumas movimentações com respeito a cantos e gols, tá ok? Você pode aqui, por exemplo, eles não têm só os cantos da Atalanta, né? Tá difícil, né, dona Betano? Tá difícil, só tem o primeiro tempo. Atalanta over 1,5, 1,13. Eu deveria fazer somente se tivesse odd com over 1,5 gols da Atalanta no jogo. Tá? 1,47 não tem. Então aqui eu preferiria pegar esse over 1,5 gols da Atalanta porque é uma odd melhor que a do ML, ok? É uma odd acima do ML e é uma odd que te dá o direito ao head caso a Atalanta faça 2 gols, ok? Te dá o direito da Atalanta nem vencer o jogo, um movimento de longo prazo melhor do que o ML de odd 1,20. E também adicionaria isso. Inclusive teve um jogo, meus amigos, que essa nossa aposta bateu, tá? Da Atalanta, eu vou ver se eu consigo achar no histórico da Atalanta aqui. Ele faz um empate em casa por 2-2. Aqui, ó. Não, desculpa, esse foi contra o Barcelona. Não foi contra o Napoli. O Atalanta... Aqui, ele ganha do Empoli por 3-2, com gol no final, ó. Gol do De Ketelaere ali no final, e esse over 1,5 que a gente pegou aqui no nosso conteúdo do YouTube, ele estava batido já no primeiro tempo aqui, que a Atalanta fez os 2 gols, toma 2 gols do Empoli, então é uma coisa que você pode falar assim, mas se ele vai pegar o over 1,5, eu vou pegar logo o ML, mas não é muito assim, tá? O longo prazo te mostra que não é muito assim essa movimentação. Napoli e Inter de Milão, aqui é um jogo para mim que eu vou botar no bingo. E aqui é um jogo para mim que eu acho que vocês poderiam botar
o menos 3,5 gols, tá? No bingo, eu vou fazer uma aposta ainda mais safe, mas aqui eu acho que pode botar o menos 1,5 gols para dar uma odd também de uma entrada de jogos da Atalanta e da Inter de Milão. Antônio Conte e Simone Inzaghi, uma final de campeonato italiano, uma tensão, um time que se defende muito bem, o melhor sistema defensivo do mundo, Inter de Milão, um time que sofreu só um gol na Champions League. Okay? E foi pro Bayer Leverkusen fora de casa, um gol aos 49 do segundo tempo. Okay? E é um time que vai pegar ainda a gloriosa Napoli de Antônio Conte, que tem a melhor defesa do campeonato italiano. Isso aqui é aquela poção mágica que bate um under com um under. E aí ele faz assim, ó. Arde o under desse jogo. Antônio Conte, um homem que adora se defender em um jogo muito tenso que vale a liderança do campeonato italiano. Um tesão em meio ao carnaval. Tá ok, meus amigos? O que sobrou aqui para mim e para vocês? Ligue a não vou fazer PSG e Lille. Esse time do Lille está nas oitavas de final da Champions League, assim como o PSG. É um confronto muito traiçoeiro. Tá ok? Esse confronto é muito traiçoeiro, meus amigos. Paris Saint-Germain e Lille. Paris Saint-Germain e Lille é um confronto muito traiçoeiro, meus amigos. Os dois estão nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Acordo de cavalheiros aqui para ninguém botar força máxima, ninguém se matar. Tá? Não vejo nada em que eu possa deixar vocês confiantes para uma aposta, a não ser o não apostar nesse jogo. Já foi francês, já foi alemão. Premier League não tem, não posso na Copa da Inglaterra. Já foi holandês. Já Portugal, não estou fazendo apostas no final de semana. Já foi paulista. Já foi espanhol. Eu acho que chegamos ao fim do conteúdo e nós vamos ao bingo pedrada da semana. O bingo pedrada do final de semana tem o do carnaval. Tá? O do final de semana envolve o jogo entre Napoli e Inter de Milão. Tá ok? O over 2,5 cartões. Com o under 4,5 gols. Tá ok? Uma pedra para vocês. Vasco e Flamengo não. Volta Redonda e Fluminense, o handicap mais 3 para o Voltaço. Pode perder por 3 gols de diferença. Na Espanha, o Real Madrid contra o Betis é um jogo de característica de over 1,5 DC. Ok? O Barcelona contra o Real Sociedad também você consegue fazer o over 1,5 DC para esse jogo. Uma odd 1,24. O Ajax contra o Almeria. A gente vai pegar nesse jogo o over 2,5, over 2,25. A gente vai pegar aqui. Não, eu não vou deixar passar esse jogo não, meus amigos. Esse over 2,5 não é ruim não, tá? Se tivesse o over 2, cara. Mas a gente vai pegar aqui o over 1,5 gols a 1,22. Tá ok, meus amiguinhos? E nós vamos de Campeonato Paulista. Esticar talvez alguns handicaps. Santos e Bragantino, over 1,5 gols. 1,36. São Bernardo e Palmeiras, under 3,5. Com cartões. Ambos um cartão. Ambos um cartão a 1,34. Uma odd 7
na pedra para vocês. O feliz carnaval de vocês é com um green de pedra 2.7.07. Isso é cabalístico. Isso é batido, meus amigos. Que delícia. Eu vou refazer isso aqui com mais 100. Me desculpem. Isso aqui está completamente batido, meus amigos. Eu vou refazer sem nenhum medo. O medo não faz parte da minha alma beteira. Beijos, feliz carnaval. Amo vocês.